A paz de Cristo, meus irmãos. Deus os abençoe grandiosamente. Seja bem-vindo nesse canal. Aproveita para poder se inscrever neste canal, nos ajudar e também curtir o nosso vídeo, dando o seu joinha ou o seu like, como você queira entender e compreender. Amém? Meus irmãos, eu acho incrível, né? Eu acho incrível o nosso irmão Davi. Ele postou um vídeo recentemente agora, anunciando que já estava liberado para voltar às atividades da obra de Deus. A partir do dia 17 agora, né, que já passou, ele voltou às atividades, né, para continuar pregando, para continuar fazendo tudo que ele faz lá no Regenere. Aí do outro lado nós temos quem? Nós temos a Leia Miranda, que pegou 5 anos de prova. Segundo ela e segundo a diretoria, ela pegou esses 5 anos de punição não pelo adultério que cometeu, né? Não pelo adultério que envolveu o nome dela, dizendo que ela cometeu tal ato. Não por causa disso, mas sim porque ela se levantou contra o ministério, sim por ela ter dito tudo o que ela disse nas redes sociais, envolvendo o nome do ministério, envolvendo o Davi, envolvendo sua esposa, envolvendo também a diretoria da igreja. Aí nós pensamos o seguinte: se ela foi punida por este motivo, porque ela se rebeliou contra a igreja, porque ela se levantou contra a igreja, eu não consigo ver desse jeito, né? Eu não consigo ver desse jeito, porque hoje, quando você diz a verdade do erro do ministério, você está se levantando contra o ministério e contra a igreja. Pois bem, isso também aconteceu com Jeremias, aconteceu com Isaías, aconteceu com todos os profetas e aconteceu com a igreja primitiva e também está acontecendo nos nossos dias. Quando você fala a verdade do erro que ocorre dentro da igreja, você é um rebelde, você está se opondo contra a igreja e contra o ministério, né? Isso é normal acontecer e vem acontecendo nos nossos dias. Agora calcule comigo, se a gente fosse pegar todos os escândalos envolvendo o Davi Neto, era para ele pegar mais de 5 anos de banco. Verdade. Quantos escândalos envolvendo o nome dele? Quantos escândalos? Quando a irmã Ireni se posicionou junto com a diretoria para poder falar a respeito da doutrina da igreja, no outro dia ele gravou um vídeo se posicionando contra a voz da diretoria e a voz da irmã Ireni Miranda. Se levantou contra, né? Se levantou contra, dizendo que a doutrina da igreja era um exagero e que precisava ser mudado tudo isso. Quantos vídeos ele não postou aqui dizendo que essa doutrina é um câncer e está destruindo a igreja e precisa ser arrancado e combatido? Em quantas vezes? Você já pensou comigo? Quantas vezes? Inúmeras vezes que ele se levanta para falar contra a doutrina que não é da igreja, mas que está na Bíblia. Temos algumas coisas que é doutrina da igreja, sim, eu concordo. Só que nós temos aqui muitas coisas, principalmente, o comportamento cristão, a ética cristã lá no mundo, não é uma doutrina da igreja, é uma doutrina na Bíblia. Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Só que o nosso amigo, como ele ainda não se libertou do mundo,
ainda continua preso no mundo, ainda continua falando e aí, mano, né? Ainda continua falando velho, ainda continua com as linguagens do mundo, cujo a Bíblia diz que a linguagem de um cristão tem que ser sã e irrepreensível. Então eis aí a razão que ele tem se levantado contra a verdade e não é punido, infelizmente, né? E não é punido. Só que a Léa Miranda, ela se levantou contra muitos erros, coisas erradas que estava acontecendo no ministério. Ela foi punida 5 anos. Graças a Deus que é uma mulher inteligente, né? Voltou a ativar o seu canal no YouTube, vem gravando vídeos constantemente, lives aqui com o seu público, com os seus inscritos, e tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. E está aí firme e forte diante do Senhor. Firme e forte diante do Senhor. Aí você pode me perguntar, mas irmão Júlio, o pecado que ela cometeu? Se ela cometeu o adultério ou deixou de cometer, eu não sou juiz para trazer nenhum tipo de julgamento para a vida dela. A Bíblia diz que eu sou observador da palavra e não juiz. Aí você pode me perguntar, mas então por que você está falando do Davi? Eu não estou falando do Davi. Eu amo ele em Cristo, não tenho nada contra ele. Apenas estou falando que ele tem se levantado contra a verdade da palavra. Ele tem se levantado e combatido dia após dia contra essa doutrina que não é de homens, mas que está na Bíblia. Que está tudo aqui na Bíblia e eu provo para qualquer um que quiser saber. Está na Bíblia. A doutrina não é usos e costumes. A Bíblia nos ensina como nós devemos se vestir, se comportar como homens e mulheres de Deus. Quando você vai para o livro de Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo 23, olha o que está escrito lá. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para o dia da vinda de Cristo. Isso é, os três precisa ser santificado. Eu não posso santificar o meu espírito, a minha alma e deixar o meu corpo andar na vaidade, deixar o meu corpo por aí de qualquer jeito para ser cobiçado e servir de instrumento de concupiscência e instrumento de pecado. E isso está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 2. Agora eu te pergunto, isso é doutrina de homem ou está na Bíblia? Hein? O que é isso? É doutrina de homem ou está na Bíblia? Então quer dizer que nós temos que deixar ele fazer o que ele quer, nós temos que deixar ele se levantar, como ele está se levantando contra a doutrina, não recebe punição nenhuma, né? Recebeu uma puniçãozinha aí de 3 meses, já voltou e vai continuar pregando contra a verdade, vai continuar arrastando a juventude para o mundanismo com seus pensamentos totalmente diferentes das verdades da palavra. Amém? Essa é a realidade, meus irmãos. Essa é a realidade. E se continuar do jeito que está indo, daqui 10 anos, daqui 15 anos, você vai ver o que a Igreja Deus e Amor vai se tornar. Você vai ver o que ela vai se tornar. Aí você vai se lembrar disso que eu estou falando aqui hoje. Você vai se lembrar deste vídeo que eu estou falando aqui nos dias de hoje. Você vai ver o que a igreja vai